Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que possamos hoje tentar trazer algo diferente, porque o tema não é fácil, não é complicado, mas a gente vai tentar simplificar de certa forma. Eu só queria o pointer. O tema proposto foi não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso também está em Lucas, capítulo 12, versículo 51. Quando a gente fala não vim trazer a paz, cara, Jesus falou que não veio trazer a paz. Gera um ponto de interrogação no nosso raciocínio baseado na moral que ele trouxe, né? E a gente fica meio encafifado com essa situação. Mas em alguns casos no Evangelho, ele vem falando assim que eu vim trazer a espada. E a gente vai gravar essa situação de espada. Para que serve a espada? Um de cada vez, tá? Todo mundo junto, eu não consigo entender o que vocês falam, tá? É que assim, minha palestra, meu estudo, é sempre eu falando, eu gosto de dialogar, conversar. Isso aqui para mim é uma situação meio conflituosa porque eu gosto de ficar andando. Mas para que serve uma espada? Como? É uma arma. Mas para que ela serve? Para cortar, para dividir, para furar, para cercear uma vida. Tudo isso tem a sua função. Eu vou pegar o microfone por aqui. Não vai ficar parado, não. No capítulo 23, Moral Estranha ou Estranha Moral, Allan Kardec ele explica a frase no contexto dos itens 11 a 18 desse capítulo. E o que ele vem trazer para a gente? A sociedade judaica naquela época, quando Jesus estava chegando aqui para a gente, ele pegou uma sociedade muito rígida, muito tradicional. E todas as vezes que a gente pega e vai de encontro com algo que é muito clássico, muito tradicional, e no qual a gente traz uma nova visão, uma nova proposta, qual é a primeira percepção que nós temos? De resistir. Eu não quero. Isso é muito diferente. Vai dar ruim. Vai trazer problema. E Jesus ele rompe essas estruturas com três coisas importantes: com amor, com perdão e com fraternidade. Agora imagina só uma sociedade onde era rígida, ríspida, aí vem alguém que vem falar sobre amor, sobre perdão, sobre fraternidade, sobre irmandade. Não vai soar estranho para tudo aquilo que a gente já vivia, tudo aquilo que a gente vive? Todas as vezes, quando a gente está no trabalho ou na nossa casa e a gente vem com a proposta de mudar, de trazer algo diferente, de propor algo novo, a gente sempre volta com aquela recusa. Não vai dar certo, isso é ruim, isso é bom, quer dizer, isso não é bom. É natural para todo mundo isso. E aí, quais são as reações que ele teve naquele momento? Ele teve um momento de divisões familiares, conflitos sociais e perseguições. Como falo aqui em divisões familiares? Porque eu tinha jovens que aceitavam a moral que o Cristo estava trazendo. E aonde aquela cultura antiga do judaísmo, que era muito enraizado na nossa cultura naquele momento, os pais simplesmente falavam: olha, não vou, não é, isso é errado. Eu não vou aceitar isso, não. Quantas vezes nós já levamos para os nossos pais alguma coisa diferente e no primeiro momento ele falou: isso vai dar ruim, isso é diferente, eu não vou aceitar, porque é novo. Imagina só naquela época onde era tudo muito difícil, tudo muito mais rígido, mais ríspido. O simbolismo da espada, ele não é uma arma, mas uma alegoria para a luta moral que se trava no íntimo de cada um.
é a batalha do homem novo contra o homem velho. Ou seja, do nosso eu superior contra as nossas imperfeições, contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o fanatismo. Essa foi a analogia que Jesus utilizou nessa fala. A gente tem que ir contra o homem velho que vive dentro da gente e estar aberto a um homem novo, onde a gente vai vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso fanatismo. Imagina só você, há 2000 anos, numa encarnação pretérita, com cultura antiga, escutar essa novidade de amor e de perdão. Vocês conseguem se transportar a mais ou menos essa idade, de 2000 anos atrás, essa época? É difícil a gente lembrar, não é? É difícil. Mas eu vou fazendo um convite a vocês. Feche os olhos agora. Feche os olhos. Imaginem vocês lá sentados, à beira de, assim, o pé de uma árvore. Não à beira de um rio, não. Ao pé de uma árvore. E passa um homem falando sobre amor, sobre paz, só que você aprendeu sobre luta, sobre guerra, sobre justiça, sobre várias outras coisas que foram colocadas para você. Sobre o que é certo, o que é errado, com leis rígidas, onde você não podia nem pensar diferente daquilo. Voltem agora aqui. Conseguiram se visualizar nesse momento? Imagina só você se deparar com essas leis que eram necessárias para aquela época. E vem alguém com uma proposta totalmente nova, totalmente leve, calma e tranquila. Você acha que você aceitaria? Não, porque você estava doutrinado a seguir aquele modelo. Logo você recusaria. O conflito, ele foi gerado pela aceitação da verdade. Por mais que você ficasse naquelas regras, lá no íntimo, você tinha certeza que tinha que mudar alguma coisa. Porque lá na nossa consciência foi colocada a semente do bem, a semente do amor. E só precisava do fermento, do adubo necessário para que ele germinasse. E aí, o que acontece? Jesus, ele sabia que sua doutrina, ao desafiar os vícios e os abusos sociais, especialmente os praticados por líderes religiosos da época, como os fariseus, provocaria forte oposição e conflito. Ele estava indo contra tudo aquilo que estava sendo proposto naquela época. Tudo aquilo que precisava ser mudado. Chega um momento onde as regras elas são necessárias, mas existe um momento que chega assim, cara, será que essa rigidez ela é necessária? Será que é necessário ficar nesse regimento ali, nessa situação? Não, você não pode, porque é contra a lei. Poxa, mas não está fazendo mal a ninguém, mas a lei não permite, então você não pode ir? Para e pensa. A divisão mencionada por ele ocorre entre aqueles que aceitam os ensinamentos e buscam a reforma íntima e aqueles que os rejeitam, preferindo permanecer em suas crenças antigas ou interesses pessoais. Essa ruptura pode se manifestar até nos seios das famílias, quando alguns adotam a nova fé e outros se opõem a ela. Quem não é espírita de berço, ou seja, que não nasceu na doutrina, eu vou falar pela religião que a gente professa hoje, para quem nasceu na doutrina, era muito mais fácil.
Agora, imagina só quando a gente conheceu a doutrina, verificou toda essa maravilha que Kardec trouxe junto com os espíritos para a gente. Imagina só a cultura espírita numa sociedade onde existiam outras religiões. Imagina só o que nós, que não éramos espíritas e aceitamos viver segundo a doutrina, sofremos. O preconceito, o julgamento. E hoje, em 2025, ainda existe preconceito, julgamento. É claro, eu estou falando da doutrina espírita. E isso ocorre não só com a doutrina espírita, isso ocorre com o protestante. Quando você aceita ser protestante numa religião evangélica qualquer, aqueles amigos que vê a sua modificação, vê que você está destoando do que era antes, poxa, está estranho, é contra aquilo que você é, está se propondo a ser. Tudo que é novo, tudo que faz modificações, promove um desgaste de relacionamentos, tanto com os nossos amigos, num primeiro momento com os nossos familiares, mas quando você mostra a sua transformação, a sua mudança para o bem, a sua proposta de vida, as pessoas começam a perceber que está te fazendo bem e acabam mudando a forma de pensar. Mas não tem que pensar igual a você pensa, tem que passar a respeitar aquilo que você aceita ser. E isso se aplica a várias situações do nosso cotidiano. Há várias situações na nossa vida, e isso vai acontecer. É a pessoa que pensa diferente de mim e eu vou ter que respeitar ela. Eu não preciso pensar como ela, eu não preciso sentir como ela sente, mas eu tenho que respeitar. A divisão e a família espiritual. Jesus fala da divisão entre pai e filho, mãe e filha, e Kardec interpreta isso como um conflito entre laços materiais e laços espirituais. É quando a gente lê, não vim trazer a paz e a divisão, parece ser muito firme, muito duro, mas Kardec, junto com os espíritos, eles vieram trazer uma nova ótica para essa frase. Uma nova percepção baseada nos laços espirituais que tem envolvidos ali. E muitas vezes a aceitação dos ensinamentos cristãos e espíritas pode sim gerar oposição dentro da própria família, onde nem todos estão prontos para a mudança de valores. Nós não estamos falando em mudança de crença, estamos falando em mudanças de valores. E a proposta da doutrina espírita é mudar os valores morais. É fazer com que a gente perceba uma nova oportunidade de pensar, de valorizar o que Jesus trouxe há 2025 anos atrás e estava mal interpretado, e na sua grande maioria. Ah, Ciro, você está dizendo que a outra religião cristã pensa diferente, está pensando errado? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a doutrina espírita tem uma percepção diferente, não da moral cristã, mas da interpretação dos ensinamentos que Jesus trouxe. Porque imagina só, se eu parar e pensar numa espada, a espada ela foi utilizada em várias guerras para matar. Para e pensa, olha o formato da cruz. Não se trata de uma espada invertida? Era uma espada, era só um simbolismo. Tudo depende do ângulo que eu olho. Kardec enfatiza que a verdadeira família é a espiritual, formada por laços de afinidade moral e não apenas de sangue. Hoje você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos nessa encarnação. Mas o espírito, ele é imortal.
ele não morre. Tivemos vários corpos. Várias pessoas foram nossos familiares. Melhor, vários espíritos foram nossos familiares. E em outras encarnações. Olha, então, o que favorece não é o laço carnal. Hoje eu tenho 2 filhos, são os amores da minha vida. No passado, pode ter sido os algozes que tiraram a minha existência naquela encarnação. Mas hoje estão com os meus filhos, eu amo eles de paixão. Mas aqui eles estão para que a gente possa reparar o que foi do passado e fazer com que a gente possa criar laços espirituais. Um dia, a minha carne ela vai perecer. E eu vou ter uma nova oportunidade, um novo corpo, uma nova família. Não sei, eu não posso prever o futuro, mas eu posso saber como eu estou me sentindo agora. Eu não tenho como voltar no passado e fazer diferente, mas agora eu tenho a oportunidade de fazer a diferença. Então, se eu estou fazendo a diferença agora, eu vou estreitar esses laços familiares na família espiritual. E lá no futuro, todo mundo vai ser irmão. E não vai existir pai, mãe. É todo mundo irmão perante a ótica divina. Os principais pontos da interpretação espírita são a espada como símbolo de luta moral e transformações. Não se trata de violência física, mas de uma batalha interior que cada indivíduo, contra suas próprias imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, a ambição. É difícil vencer essas frasezinhas? É difícil vencer esses sentimentos? Hoje, no estudo da mediunidade, nós estávamos falando justamente numa pergunta do Livro dos Médiuns, e estava falando justamente sobre a percepção de vidas futuras, vidas passadas. E os espíritos, resumindo, você quer saber qual é a sua tendência, quem você foi no passado? É só você ver as suas inclinações, ver os seus erros. Você sabe se você foi uma pessoa boa, se foi uma pessoa ruim. Você conhece melhor do que ninguém. Você se conhece. Você sabe as suas tendências. Você sabe a sua espada, a sua dificuldade. Aonde está o seu orgulho? Aonde você quer vencer? Aonde está o seu egoísmo? Aonde está a sua ambição? Essa ambição ela vai te levar para um lado do bem ou para um lado ruim? Você sabe a sua tendência. Você sabe a sua espada, que é uma luta à luz da razão e da verdade contra as ideias e sistemas de poder ultrapassados que resistem ao processo espiritual. A espada, ela simboliza a necessidade de cortar os laços com os vícios e as falsas crenças. Se a gente sabe que nós temos uma espada, vamos usar ela para uma coisa útil? Vamos amolar ela para uma coisa útil? Um amigo espiritual, uma vez, entregou uma foice para a gente. Entregou uma pedra de amolar. Essa pedra de amolar, e depois ele falou que era o Evangelho. E a foice eram as nossas atitudes. E a gente precisava cortar o mato ao redor, porque o mato estava alto. O mato era justamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a minha vaidade. E ele deu um presente maravilhoso. Vamos simbolizar como se fosse uma espada? E agora, eu estou trazendo para vocês a proposta de que nós temos a pedra de amolar, que é o Evangelho que o Cristo trouxe. Se nós temos a pedra e nós sabemos que nós temos a espada, por que a gente não amola ela com o Evangelho para que a gente possa, sim, cortar as nossas más tendências? O nosso orgulho, a nossa vaidade,
a nossa ambição. O bem como causa da verdadeira paz. A paz verdadeira, segundo o Espiritismo, é um estado de consciência tranquila, alcançado por meio do progresso moral e do cumprimento do dever. Onde a frase alerta que, para alcançar essa paz duradoura no futuro, é preciso passar primeiro pela guerra contra as imperfeições e as resistências humanas. A luta é um processo temporário e necessário para o triunfo da verdade e do amor. A guerra que ele está colocando aqui é contra as minhas imperfeições e não contra a imperfeição do outro. Se aquilo no outro incomoda, é porque ainda existe dentro de mim. Então, primeiro, eu tenho que vencer essa guerra interior contra as minhas imperfeições. A frase também, também se aplica ao advento do Espiritismo, que por sua vez enfrenta e combate as mesmas resistências como o materialismo, mas com lutas de ordem moral, mas não sanguinolentas. Ninguém aqui está falando para a gente se cortar. Ninguém aqui está falando para a gente acabar com a vida do outro, acabar com a nossa vida. Essa espada, essa foice amolada, essa faca amolada com o Evangelho, é para justamente acabar com as nossas imperfeições e contra as resistências humanas. É fácil? Não, mas é simples. É simples fazer, mas não é fácil. Por que é simples? Porque é só pegar, estudar, praticar. Não é fácil com o que é ofertado para a gente no mundo. As facilidades que o mundo traz para a gente. Olha só, a imperfeição do outro aumenta a chance de eu olhar e julgar o outro de certa forma. Só que quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 apontados para mim. E aqui eu tenho o dedo da minha consciência apontando. Eu tenho minha consciência, mas eu tenho 3 dedos que apontam as minhas imperfeições. Eu aponto para o outro, mas eu esqueço de olhar para dentro aquilo que eu não estou tratando. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha ansiedade em querer fazer mais rápido, a minha falta de paciência em não exercitá-la, porque se fôssemos pacientes, nós não estávamos encarnados aqui. Se eu tivesse paciência, eu não estava encarnado aqui. Eu já tinha paciência. Parar para pensar nisso? Eu estou aqui para exercitar, para desenvolver. Se eu não desenvolvi, é porque eu não estou pronto ainda. E aí a gente falou da doutrina espírita, aí eu vou convidar vocês a cantar uma música comigo, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu vou tocar essa música. Não estou brincando, não. O pessoal do meu grupo sabe disso. Ela não é difícil, ela é fácil, ela é super tranquila e é um ritmo gostoso. Dá pra gente aprender. Veja o sol despontar, vem o breu dissipar, trago a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era.
Chega de dor, ódio, rancor. Vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. Já não existem segredos, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegado o momento, construir novo tempo contra o mal, que o amor é o sinal. Vamos, nós somos sal da terra. Vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio, rancor. Vamos que Deus por nós. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. De novo, vamos. Vamos, nós somos sal da terra. Vamos tecer a nova. Chega de dor, ódio, rancor. Vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar e aprender, conquistar a alegria de viver. Pergunto, isso está diferente do que Jesus falou há 2000 anos atrás? E por que a gente ainda retrocede? Porque a gente escorrega na casca da banana e cai sentado na primeira dificuldade. Nós somos seres errantes. Só depende da gente querer mudar, da gente querer crescer, da gente querer se transformar. A gente vem para aqui não porque a gente gosta apenas, é porque a gente precisa. A gente precisa parar as arestas que o tempo deixou a gente lá. Mas o que é passado, já é passado. Ah, Ciro, eu sou assim mesmo. Eu vivo errando. Eu sou assim. Eu falo o que eu penso. Mas será que não está na hora da gente pensar para poder falar? Será que não é melhor a gente pensar antes de agir? O Espiritismo nos ensina. E por que a gente não aprende? Porque a gente precisa errar. A gente só aprende se erra. Todo mundo aqui nasceu andando? Não. A gente escorregou, caiu, ralou. A gente já sabe andar de bicicleta? Todo mundo sabe andar de bicicleta aqui? Mas quantas vezes nós caímos andando de bicicleta? Nossa mãe perdoa a gente pelos nossos erros? Imagina Deus para a gente. Imagina nosso Pai maior vendo a gente ainda infantis perante a eternidade. Porque lembra que eu falei? Nós temos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos nessa encarnação. Mas o que são 20 anos perante a eternidade? Ah, eu estou jovem mesmo. Eu vou continuar errando? Tudo bem, é um direito você errar. É um direito você permanecer estagnado.
Mas uma coisa é certeza: a evolução moral, a gente não tem como fugir. É a certeza maior que nós teremos. Pois ela é que nós estamos correndo lá para poder conseguir alcançar. E a paz? Quando é que a gente vai conseguir? Quando a gente conseguir melhorar. Na terceira parte do livro dos Espíritos, ele vem falando das leis morais. E ele faz um aprofundamento, ele vai se aprofundar nos conceitos que sustentam a explicação do Evangelho, como a importância do progresso individual e social para o estabelecimento da paz. São várias leis que estão lá no livro dos Espíritos que a gente pode vir aqui na casa e estudar, porque quando a gente pega e lê, a gente tem uma percepção. E quando a gente estuda em grupo, a gente tem outra, porque a gente olha várias situações, vários olhares, vários julgamentos, que isso faz com que construa o nosso conhecimento. É discordando do outro que eu vou perceber que eu ainda não consegui compreender o que ele entendeu. E da mesma forma o outro. E as leis morais, ela vai trazer para a gente a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de progresso, que isso é inevitável para a gente. E a gente tem que se apegar nisso, nessa evolução e nessas leis. Mas uma lei que a gente tem que saber que acontece, que é a lei de ação e reação. Não adianta eu plantar semente de morango e colher abacate. Ou melhor, não adianta a gente plantar semente de pimenta e querer colher manga madura. É mais ou menos isso. Se eu plantar uma coisa ruim, eu vou coletar algo ruim. E se eu coletar algo bom? A chance é você coletar algo bom. Mas depende de como é que você adubou aquela planta. Com quais sentimentos você botou ali. Para e pensa, qual é a conduta que eu estou levando agora? Na lei de sociedade e os laços de família, na questão 774, Kardec com os espíritos, ele diferencia as famílias por laços de sangue e corporais e os de família espirituais, formadas pela afinidade e simpatia dos espíritos. Essa distinção ajuda a compreender a divisão mencionada por Jesus. Essa divisão que a espada faz. A perfeição moral, no capítulo 12, reforça que a luta interior contra as imperfeições é a chave para o avanço moral e para alcançar a verdadeira paz. Aquela que não depende das circunstâncias externas, mas da consciência tranquila. A minha paz não depende do que o outro faz. Depende do que eu faço. Depende de como eu faço, como eu escolho. A minha paz não depende do meu filho fazer aquilo que eu quero. Não depende da minha esposa fazer aquilo que eu quero. E vice-versa. Depende de como eu estou levando a minha vida. Quais escolhas eu estou tendo? Qual é o pensamento? Qual é o sentimento que eu estou permitindo entrar e marcar a minha consciência? Esse sentimento me marca ou me fere? E é aí que eu tenho que perceber essa paz. Ela está apaziguando mesmo? Ou está simplesmente fazendo com que eu perceba o defeito do meu coleguinha, do meu filho, da minha irmã, da minha mãe? No capítulo 18, os tempos são chegados, ou são chegados os tempos, apresenta que, por sinal, foi a primeira música cantada hoje. Eu sabia que tinha essa frase aqui, eu fiquei quietinho, mas foi muito bem de encontro, né? Aliás, tudo foi muito de encontro, né?
a página que foi aberta foi muito de encontro com o que a gente está conversando aqui. A página de abertura que, entre aspas, foi aberta ao acaso. Ele apresenta, na verdade, uma perspectiva mais ampla, vendo o advento do Espiritismo como um dos grandes acontecimentos preditos por Jesus para a regeneração da humanidade. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item que a gente está estudando do Evangelho, no último item 18 ou 17, se eu não estou enganado, ele vem anunciando o Consolador prometido, que é da doutrina espírita. E a frase sobre divisão se encaixa aqui como um alerta de que a transição para uma era de paz e fraternidade não ocorreria sem a necessária guerra contra as ideias materialistas e as imperfeições morais. A paz verdadeira, portanto, é a meta final, mas o caminho atinge lá exige a luta contra as forças da ignorância e do egoísmo. Na música que a gente acabou de cantar, ele vem falando assim, ó, germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, vem semear a canção. Quando a gente fala semear uma nova era, que uma nova era vai chegar, não são novos tempos, sim, são novos tempos de mais paz, de compreensão, de fraternidade. Não é nova era, de novo tempo, que tudo vai ficar diferente. Vai ficar diferente porque as pessoas vão sentir diferente. As pessoas vão agir diferente. Isso é chuva? Parece. Mas tudo bem, a gente se molha. Aí, tem uma historinha que eu gostei bastante quando eu encontrei. É a seguinte. Na cidade da Vila Esperança, uma antiga ponte de pedra unia duas margens do rio. Era um símbolo de união, mas essa paz era apenas acomodação de velhos costumes e diferenças. Tudo mudou com a chegada de um mestre. Suas palavras sobre amor e serviço ao próximo tocaram corações e começaram a dividir a cidade. Comerciantes irritados, autoridades religiosas e famílias conservadoras se opunham às mudanças, acusando-o de perturbar nossa paz, e opunham às mudanças, acusando-o de perturbar essa paz. Então, uma terrível tempestade partiu a ponte ao meio, criando um abismo onde antes havia união. Foi aí que algo extraordinário aconteceu. Aqueles que foram tocados pelos ensinamentos do Mestre se uniram em solidariedade. Juntos, construíram pontes temporárias e um sistema de ajuda mútua, mostrando que, onde havia desespero, podia nascer o serviço ao próximo. 3 meses depois, o mestre explicou a lição. Eu realmente trouxe a divisão. Separei o egoísmo do amor, a ganância da generosidade. Fiz desmoronar a ponte velha dos vícios para que vocês construíssem a ponte para novas virtudes. Ele concluiu que a verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas a presença do amor em meio a tempestades. Às vezes, para encontrar a união verdadeira, é preciso primeiro nos dividirmos daquilo que nos separa de Deus e dos irmãos. A ponte partida, na verdade, foi uma dádiva do Criador disfarçada. Então, que essa dádiva do Criador
essa ponte disfarçada, ela possa sim vir de encontro com a proposta que Jesus trouxe para a gente. Mas ela só vai funcionar como ponte se nós permitirmos que ela possa ligar um ponto ao outro e que faça desmoronar as nossas bases antes que eu caia. As nossas bases, que faça eliminar os vícios, eliminar tudo aquilo que vem em desencontro com a nossa proposta de mudança. Deixa eu trocar uma música aqui, para que a gente possa refletir sobre essa proposta de quebrar a ponte e reconstruir uma estrutura diferente. O nome dessa música chama-se Dádivas do Criador. Se vier a duvidar do amor, em função de dor atroz, lembre que existe em nós dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verás sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Seja feliz, tudo está no lugar feito para você crescer. Nada que seja em vão. Tudo tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé, a alegria está por vir. Nas veredas do Senhor, mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o céu na escuridão, gerando luz,
noites tão belas, o anoitecer também reluz no breu da imensidão. Abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Que a gente possa superar a nossa escuridão e que a gente perceba que nós possamos gerar luz e que para amanhecer a gente precisa superar as nossas dificuldades e que a gente perceba que a espada é a nossa luta interior e a paz é a dádiva que conquistamos para vencer a nós mesmos. E que possamos, Senhor, pensar de forma diferente, agradecendo a oportunidade de poder olhar para trás e perceber que o homem está velho lá atrás. E perceber que agora nós temos sim a oportunidade de traçar um futuro totalmente diferente do que nós já fomos. E que possamos, Senhor, aprender a levantar a cada vez que as dificuldades possam bater a nossa porta. Mestre amado, obrigado pela oportunidade da reencarnação. Que possamos, Senhor, aprender essa oportunidade. E que aprendamos com os nossos erros, sem sofrer com as nossas dificuldades. Que assim seja.